Falando de coisa séria agora, falando de coisa séria. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a professora Lucinete. Ela é professora do OPET, da Faculdade OPET, e vai nos explicar um pouco sobre os impactos econômicos das greves e dos feriados, porque eu já senti isso, por exemplo, né? Fora estar aqui apresentando o programa, depois do programa eu visito os nossos parceiros. E esse mês foi terrível. Faltaram dias, né? Impressionante. Boa tarde, professora. Boa tarde. Na verdade, o que nós percebemos é isso mesmo, né? Nós temos, a economia sente muito mais. Então, nós teríamos que primeiro separar um pouquinho, né? O impacto da greve e o impacto dos feriados. Os feriados, queiramos ou não, a economia já acaba se adaptando a ela. Porque nós temos aí a questão social, cultural, né? Nós temos uma questão de cultura, histórico, porque são datas históricas, mas ela traz um dano na economia. Mesmo que tenha esse benefício de um descanso extra para o trabalhador, ela traz um ano, às vezes, irreparável na economia. Por quê? Como você falou, né? Tem muitas atividades que elas precisam e continuam e tem que pagar e tem custos, independente de estar produzindo ou não. A indústria perde com competitividade, com excesso de feriados. O comércio perde porque não se negocia, não acontecem as coisas. As pessoas, tem um volume muito grande de gente que é comissionado, então cai terrivelmente as comissões, cai a renda dessa população. As empresas têm custos que ela não pode tirar. Então, se a gente pensar aluguéis, impostos, a nossa carga tributária é imensa e independente, a empresa tendo que pagar. Então, esse dano, ele acaba sendo, às vezes, um pouco até irreparável se nós pensarmos num feriado muito prolongado. Não, e olha, tirando aqui os feriados, né? 3 feriados, né? 3, né? 3 feriados, só agora, né? 3 feriados. E o mês ele termina no sábado e no domingo, né? Então temos mais 10 dias. Mais 10 dias. Mais a greve. Mais a greve. E ainda temos que analisar o seguinte, quantas pessoas que têm ponto facultativo, né? Que já volta na segunda-feira, e não volta na segunda, volta na terça. Então, tudo isso tem um impacto muito grande. 14 dias, né? 14 dias. Isso agora abriu, né? Apenas 14 dias de trabalho, 14 dias úteis nós tivemos no mês de abril, ou seja, menos da metade do mês. E nós temos uma pesquisa da FEComércio que só os feriados de 2017 vai trazer um impacto de falta de negociação, de giro, na verdade, na economia em 2017, em torno de 90 bilhões. Mas tem setor que ganha? Tem. O turismo ganha um pouco. Por que ganha um pouco? Nós sabemos que o turismo no Brasil é caro, é muito caro, né? Então, ele ganha, mas não ganha como deveria. Então, nós temos todos esses fatores que acabam complicando um pouquinho, mais ainda a situação econômica do Brasil. Econômica que nós temos né? Nós temos lá mais de 14 milhões de desempregados, né? Gente que está buscando emprego, gente que está atrás e também não consegue. Por quê? Porque o empresário não está dando conta da carga tributária que tem. E a grana que gira no turismo, ela não cobre o que falta nas outras áreas. Não, até porque o turismo, ele leva para fora, né? Nós não podemos esquecer que o turismo no Brasil, ele é caro. É mais caro você passear dentro do Brasil do que você ir para fora. Olha então, isso. O dinheiro que nós poderíamos estar girando, se não, eu digo, não em Curitiba, mas lá no Nordeste, mas acabaria ficando dentro do país, ele vai muito para fora, porque nós temos um custo elevado, nós temos a falta de segurança no país inteiro, que assusta o turista, né? Nós temos a falta de estrutura no país inteiro, que assusta o turista. Então, acaba indo muito da nossa riqueza, ou do que poderia estar em circulação aqui dentro, vai para fora. Essa é uma realidade. E em relação à greve, professora? A greve, se nós pensarmos assim que ainda nós temos algum ponto positivo no feriado, né, que é a questão cultural, o trabalhador descansar, a greve nós não temos isso. Se no feriado as empresas podem planejar até com muita antecedência, porque ela sabe o dia que vai ser, na greve ela não pode isso. Então, ela tem um custo maior ainda, ela fica esperando o seu funcionário que não sabe se virá ou não,
E quando, num caso como a greve de hoje, que nós tivemos paralisação do transporte coletivo, aí, além de você ter lá a questão da greve, ela vem cercear o direito de quem quer trabalhar. Ela vem cercear aquele que quer ir ao trabalho e não pode, né? Então, ela não pode chegar lá porque ela não tem o ônibus. Então, isso acaba trazendo um prejuízo maior ainda para a economia. Nós não podemos esquecer ainda que as greves, como estava vendo agora no próprio programa, né? Essas manifestações, elas trazem muita destruição, estragam... Tem como colocar as imagens ali? As imagens mostrando tudo que está acontecendo, mostrando destruição. Consegue? Consegue? Aquelas primeiras imagens da greve ali, sabe aquelas primeiras imagens? Isso, olha só, né? E se nós pensarmos um pouquinho, né, quem que vai bancar isso, né? Acaba a população, de alguma forma, tendo que pagar por isso, né? Eles quebram, né? Aqui a gente está vendo agora uma imagem tranquila, né? Uma greve de boa, o pessoal ali contra a reforma. O que está escrito ali? Todo o poder é do povo, muito bem, contra a reforma. A gente percebe que grupos fazem greve contra o governo federal, outros contra o governo estadual. Eu acredito que a professora tem outros dados também, né? Sim, hoje de manhã até estava ouvindo bastante sobre a greve, eu ouvi diversos, né? Diversos sindicatos, diversos movimentos sociais, um contra o governo do Paraná, um contra o governo Temer, um contra a reforma da Previdência, um contra a reforma trabalhista. Então, tudo isso acaba pulverizando muito a greve e não se tem um objetivo claro. Reivindicar é bom, todos nós temos o direito de reivindicar, né? Nós temos que buscar a garantia dos nossos, daquilo que nós já temos como direito. Entretanto, nós também temos que pensar que se nós não conseguirmos mudar essa consciência nossa, nosso político também não vai mudar. Ali já é greve contra o Greco. Isso. Né? Contra né? o prefeito da cidade. Que acabou de entrar, né? Que Veja que contrassenso, né? Né? Porque o problema era o outro, né? O Gustavo lá, o Gustavo Fruit, né? Isso. Né? Agora o povo já está descendo a lenha ali no novo prefeito. É complicado, porque tudo isso daí afeta muito. Agora vem o Dia das Mães, a professora acha que no Dia das Mães a coisa dá uma melhorada? Também eu vou ver estatística que às vezes a gente encontra no mercado, né? A indústria está esperando, que realmente o comércio está esperando, que tenha um movimento maior, inclusive do que dos 2 últimos anos, que foi muito baixo, né? Esperando até que realmente haja esse aquecimento. Dia das Mães sempre movimenta a economia, né? É uma data que sempre movimenta um pouco mais a economia e todo mundo está esperando, na verdade, que tenha esse movimento, né? Gente, eu falei com a professora Lucinete, ela é professora da faculdade OPET, e foi uma honra e um prazer entrevistar você. Eu que agradeço, uma boa tarde. Uma ótima tarde.